Será que vale a pena investir nas empresas do chamado ESG? Se você ainda não conhece o tema, fica aqui no vídeo que você vai entender. Na verdade, esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5. O plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente fala, que são as raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar de um tema que está bastante popular nos últimos dias, que é o ESG. Se você ainda não sabe o que significa essa sigla, fica aqui no vídeo que você vai entender melhor. Então, pessoal, sempre começando, falando que não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar, e hoje a gente vai falar de ativos tanto do setor de ETFs quanto os ativos individuais, A gente sempre fala dessa possibilidade de estratégia para você investidor, seja você iniciante, ou seja você já mais avançado nos investimentos, que é ter uma parte da sua carteira em ETFs e outra parte na escolha de ativos individuais. Dessa forma você pode controlar mais facilmente aquilo que a gente chama que é a volatilidade do seu portfólio, da sua carteira de investimentos. Mas enfim, vamos falar hoje do ESG, na verdade, e como essas empresas podem de repente ser uma oportunidade para você investir. Existe essa oportunidade tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas é sempre bom lembrar que quando a gente está falando de Estados Unidos, a gente está falando em uma gama maior de possibilidades. Então vamos entender realmente como é que funciona primeiramente o ESG. Vamos lá. Então eu estou aqui no nosso quadro, já deixei aqui a sigla aberta, ESG, e aí eu vou desmembrar em cada uma delas, Primeiro a gente vai falar do E. O que seria esse E? Esse é exatamente do inglês environmental, que seria ambiental, o ambiente. E aí dentro dessas possibilidades que você tem aí do environmental, que seria do setor ambiental, aí que a empresa vai estar comprometida exatamente com esses dois principais aspectos. Aí no caso do clima, ou seja, se a produção, a confecção daquele produto que aquela empresa está fazendo, aquela indústria está fazendo, ou daquele serviço que ela está desenvolvendo, impacta de alguma forma o clima, E quais são as ações que ela pode estar fazendo ali para controlar essa questão, Então, o clima é importante aqui na parte ambiental. O outro ponto é exatamente a sustentabilidade, Para quem não sabe, eu vou falar de uma maneira bem simples o que é sustentabilidade. Se a cadeia de produção daquele produto ou daquele serviço, ela é sustentável sem degradar o ambiente, Então é possível que haja uma recuperação, principalmente naquilo que a gente sempre fala, na reutilização. O pessoal do setor ambiental fala bastante, que é a reutilização, reciclagem, o reuso, Então, se ela está preocupada com essas questões aí. Então, essa é a parte ambiental. Lembrando que depois de eu falar as três, eu vou falar a minha opinião, porque isso aí, de repente pode ser interessante para você investidor. Então, a segunda parte que a gente tem aqui é a parte social, que seria a parte social. Ou seja, se a empresa está preocupada lá com algumas questões da diversidade, se ela atua fortemente nessa questão, A gente já teve aqui vários casos aqui meio que polêmicos aqui no Brasil com relação à questão, Se ela trata também dos direitos humanos, se está tudo em ordem ali naquela empresa, Por exemplo, se ela não está utilizando, pode ser absurdo, mas a mão de obra escrava, Isso acontece aqui no Brasil, infelizmente, a gente sabe que isso é possível de acontecer, Mas em outros países também, nos Estados Unidos também, Porque o que acontece? A empresa pode não estar usando diretamente, mas isso eu lembro que teve até uma polêmica na época com a Foxconn, que é a empresa que realmente produz os iPhones, Para você que não sabe, a Foxconn é uma empresa chinesa. Então lá houve uma época, que está se falando bastante da pressão daqueles trabalhadores lá da Foxconn, Também houve situações desse tipo lá, se eu não me engano, com a Nike, também teve essa questão aí de direitos humanos. Ou seja, não necessariamente ela tem um envolvimento direto, mas ela pode ter um envolvimento indireto através dos fornecedores. Então ela tem que cuidar disso daí, Tem a questão de proteção ao consumidor e tal, que se a empresa está atuante nessa questão, aqui, na minha opinião, no Brasil, a gente tem que melhorar bastante essa questão. Por exemplo, eu morei muito tempo lá no Canadá e a relação entre consumidor, o cliente lá da empresa, é uma coisa absurdamente, falta a pessoa carregar lá. Então é uma coisa realmente diferenciada lá, pelo menos no Canadá. Não sei se nos Estados Unidos também funciona dessa mesma forma. Mas aqui, infelizmente, no Brasil a gente falta estar devendo muito esse jeito de tratamento, A outra questão seria exatamente o bem-estar animal, Principalmente se você tem, por exemplo, houve polêmicas em torno do uso lá de animais para testes, Então isso aí é exatamente uma questão preocupante aí nesse termo social. Então se a empresa cuida disso daí, então se ela cumpre normas, regras, se ela estabelece políticas para resolver todos esses problemas aí, tanto ambiental, social, então ela está dentro já do ES. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem que ter o G. E o que seria esse G? O G é exatamente da governance,
que seria a governança da empresa. E aí envolve algumas coisas, por exemplo, desde a parte de gerenciamento, essa parte de governança, eu poderia dizer que seria a parte mais tradicional, que qualquer empresa realmente cumpre, teoricamente, né? Porque, por exemplo, aqui no gerenciamento existe um problema que algumas empresas enfrentam. Tem dois cargos, né, que é o CEO, dois cargos importantes em qualquer empresa, o CEO e o Chairman, né? O termo em inglês, né? Que no caso o Chairman é o chefe lá do conselho de administração, né? O CEO é o diretor da empresa. Então, teoricamente, a pessoa, o CEO, não deveria ser o Chairman, né? Ou seja, por quê? Aí, se o CEO é o Chairman, ele tem um poder absoluto, né? Ele pode controlar praticamente tudo, né? Se ele controla o conselho, controla não, né? Ele preside o conselho, mas tem um poder de influência muito grande. E também controla a empresa, a parte executiva. Então, é um poder absurdo. Então, aí, as políticas da ESG fica de olho nessas questões aí também do gerenciamento. A parte de relação com os empregados, que não pode nem se falar, né? Tem as questões trabalhistas, que tem que ser respeitadas aqui, tudo em ordem, tá? A parte de compensação, aí eles falam lá desde a compensação da parte do quadro executivo da empresa e também do quadro de empregados, que não executivos, né? Então tem que estar tudo ali também em ordem. Ou seja, essa parte da governança, como eu falei anteriormente, é uma parte que teoricamente já é uma preocupação normal de uma empresa, com exceção dessa questão, por exemplo, do CEO, o Chairman, né? Por exemplo, até bem pouco tempo atrás, a Amazon, né, tinha lá o Jeff Bezos, né? O Jeff Bezos era o CEO e Chairman da empresa ao mesmo tempo, ou seja, poder absoluto lá na mão do Jeff Bezos. Mas enfim, essa aqui é uma explanação geral da ESG, né? O que seria essa questão ESG, está sendo uma política muito forte aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e a pergunta para você, investidor, tá, Edgar, isso aí parece uma questão do... Hoje tem uma certa polarização, né, da questão do politicamente correto e o pessoal do politicamente incorreto, né, parece uma briga, né, desses duas vertentes. À primeira vista pode parecer que isso aqui é a questão do politicamente correto, mas olhando pelo lado de negócios, se a gente for observar, as empresas que cumprem essas três siglas aqui, né, vamos colocar dessa maneira, são empresas que vão estar menos envolvidas em rolos, né, falando português claro, né, em broncas, tanto do lado ambiental, quanto do lado social e tanto do lado da governança. Então, ela desenvolvendo políticas rígidas em torno dessas três coisas aqui, a parte environmental, o social e o governance, ela garante que vai estar cumprindo, vai estar se envolvendo menos em problemas, gastando, de certa forma, gastando menos dinheiro na venda do produto, fora que tem um marketing todo envolvido aí, tá? Mas tem também o ganho, tá? O ganho direto, né? Quando as empresas se preocupam com essas três siglas aí, vai ter um ganho direto. Então, por isso que você pode considerar essa possibilidade. Então, eu vou mostrar para vocês agora, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quais são as possibilidades de investimento, tá? E sempre, como eu falo, né? A maneira mais fácil é ETF, tá? Tem ETF aqui no Brasil, não tem exatamente, né, com a cara ESG, né? Mas tem uma coisa parecida, tá? E lá nos Estados Unidos já tem algo específico em ETF. Vamos olhar aqui. Então, primeiro, vamos começar lá pelos Estados Unidos. A gente tem o ESGU. ESGU é da iShares, BlackRock, né? Sempre eu vou falar aqui da BlackRock e da Vanguard, né? Elas são duas top empresas aí no setor de ETFs, então não tem como a gente não falar. Então, a situação do ESGU são exatamente empresas aí que cumprem, né? Que estão dentro dessa questão aí do ESG, né? Então, é da BlackRock, taxa de administração 0,15%, não é a das mais caras comparado ao Brasil, tá? E a gente tem aí, no caso, bora ver lá, o Price to Earnings está 29, né, quase 30, Price to Book, né, que seria o preço sobre o valor contábil, 4,84, né? Se a gente for multiplicar os dois, né, o PE, que seria o PL, né, aqui em português, vai dar um valor alto. Ou seja, aqui, possivelmente, a gente está falando com empresas com mais foco em crescimento, tá? Dividendo baixinho, 1,07% também. Vamos ver a composição. Aqui, Estados Unidos, né, colocou ali 0, alguma coisa por cento em Canadá. Foco, tecnologia, depois consumo cíclico, financeiro, saúde e industriais. Aí vai o resto, tá? Com porcentagens baixinhas. Quem está nos top holders, né, ou seja, as principais empresas que compõem esse ETF, aí no caso a gente tem a Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Alphabet, né, que é o Google, tanto as duas classes de ações da Alphabet, a NVIDIA, inclusive a NVIDIA está aí na nossa carteira do Plano 5, Plano 5 usando lá a solução que a gente desenvolveu aqui, o ranqueamento VAPT, né, que a gente atua tanto na parte de ações, quanto fundos imobiliários, stocks, REITs e ETFs brasileiros e americanos. E a NVIDIA entrou aí no nosso portfólio, teve um crescimento absurdo, a NVIDIA agora no período recente, tá? Tem a Meta Platforms, confesso que não conheço, JP Morgan Chase, um banco muito importante mundialmente, né? A Home Depot é uma empresa de venda direta, né? Foco lá realmente em
loja física, né? Que vende de tudo. Aqui a Home Depot, tanto lá nos Estados Unidos quanto no Canadá, é uma presença muito forte. Enfim, esse aqui é o ESGU, né? O outro concorrente aqui é da Vanguard, né? Sempre a Vanguard vai ter um concorrente aqui, e a BlackRock vice-versa, né? Então esse aqui é o SGV, bem parecido, né? Também trabalha com essas empresas aí que focadas no ESG, taxa de administração 0,12%. Em geral, a Vanguard vai trabalhar com uma taxa de administração menor. O Price to Earnings e o Price to Book também são altos, bem próximos lá. As empresas possivelmente vão ser bem parecidas, né? O yield, né? A distribuição do yield, no caso dos dividendos, está em torno de 1%, 0,93%, né? Pequenininho também. Composição, 100% dos Estados Unidos, apareceu ali Holanda e Canadá também. Foco também em tecnologia, como a gente viu, bem parecido. Ó. Mesma coisa, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, também tem a Tesla. O que mudou aqui? Só essa United Health, né? Se a gente for comparar, acho que é só essa diferença entre uma e outra aqui. No top 10, né? Aqui a gente tem a Home Depot e aqui a gente tem United Health. Mas enfim, essa aqui são os dois ETFs, né? Aí, como eu sempre falo, né? Você pode olhar o ETF em si, ou pode também investir nos ativos individuais. É a decisão sua, como você vai compor uma carteira, de repente, de ETFs, né, e uma carteira de ativos individuais. No Brasil, a gente tem exatamente aqui duas possibilidades, né, coloquei, separei, que são mais próximos dessa questão do ESG, é o índice carbono eficiente, lá da B3, ICO2, né, B3, e aí a gente tem as empresas, como a gente pode ver aqui, predomina o setor financeiro, né, tem uma parte aqui, energia, que mais, né? Metal, ali na Gerdau, Natura, Itaú, Localiza, mesmo no JBS aqui no caso, tem que trabalha com animais, né? Então aqui, Minerva também, né? Essa aqui é a questão de carbono eficiente. Daí pode ter uma diferençazinha no outro, na questão de sustentabilidade empresarial, né? Que é o outro índice da B3, ISEB3. E aí o que acontece? Esses índices servem de referência para a criação de ETFs. Assim como a gente tem o Ibovespa e a criação do BOV11, do BOVA11, né? Tem a possibilidade de você utilizar esses índices aqui para a composição de uma carteira em um ETF. Foi exatamente o que aconteceu. Aqui a gente tem dois ETFs que eu vou mostrar para vocês aqui, que é o ECO11 e o outro é da BTG, né? Do banco BTG, é SGB11. São dois ETFs aí desse setor, que aqui no caso aqui tem a sustentabilidade, muda um pouquinho, né, a cara deles, né, por exemplo aqui, ó, já não estou vendo a JBS, bora ver se ela aparece aqui, eu acho que ela não está, né, tem Minerva, Marfrig, mas JBS eu acho que não está aqui, não cumpriu alguma política lá, então sai do índice, tá, por exemplo, não tem Vale também, né, apesar de ter Petrobras, tem um impacto ambiental, mas a Petrobras ela é muito forte também nas políticas sustentáveis, né, de sustentabilidade. Por isso que ela está aqui, possivelmente. Então, comparando ali os ETFs dos Estados Unidos, a gente tem o IVV, aqui em azul mais forte, o SGV da Vanguard e o ESGU lá da BlackRock. Então, a gente pode ver aqui que os dois estão batendo o IVV, né? Que o IVV, para quem não conhece, é exatamente um ETF que é baseado lá no S&P 500. Então, está batendo aqui, está 76% deixa eu ver quem é que está ganhando aqui, o SGV da Vanguard, seguido pelo da BlackRock, 71%, né? Nesse momento, tá? Se vai manter, aí já é outra história, a gente está pegando aqui um período menor, né? Deixa eu pegar um período maiorzinho aqui. Eu acredito que nem todo período tem aqui o SGU, até aqui mais ou menos 2020. Tem, não, até que tem, né? Tem um período bem longo aqui, aparentemente, ó. Mas mesmo assim, tá batendo lá aqui até aqui, mais ou menos, que eu tenho aqui o SGV em laranja, que é da Vanguard, né? Mais ou menos aqui. Seria lá em 2019, um pouco antes. E aí bate, tá? Ainda tá batendo aí o SGV. Olhando lá do Brasil, o que a gente tem no Brasil? O Brasil é um período aqui que a gente tem mais curto, porque são ativos aqui que não existiam antes, tá? Então aqui comparando com o BOVA11, o BOVA11 está lá em cima e os outros estão perdendo, tá? O ECO11 em laranja, ECO11 ele replica o carbono eficiente, e o ESGB11 da BTG, ele replica o índice de sustentabilidade, tá? Na maioria, tá? Mais de 90%. E tá perdendo, tá? No caso, o BOVA11 tá perdendo. Se vai continuar, aqui, ó. Esse aqui, o SGB, começou mais recente, mas o outro aqui, o ECO11, está mais antigo. Aqui, bora ver até onde vai. Mas ainda perde, né? Ainda tá perdendo ainda. Se for considerar um tempo maior, ainda perde, e de longe, né? Perde forte aqui, né? Bora ver até onde vai aqui. Opa, pegou aqui um período já que tá ganhando, ó. Bora ver aqui. O início dele foi ali um pouco antes de 2013. Lembrando aqui, a gente está falando em laranja o ECO11. O ECO11 está bem pau a pau ali, né?
com o BOVA11. Bora ver se vai continuar. Teve períodos que passou à frente, né? Períodos que superou. Se a gente for olhar, aqui também fez uma análise de volatilidade. Na volatilidade, a gente tem aqui, ó, ações que eu coloquei aqui. O ECO11, por exemplo, ele tem uma volatilidade diária de 1,87%, ou seja, a gente pode esperar essa variação no diário, e no anual 29%. Uma volatilidade bem grande, mas em comparação ao próprio BOVA11, né, que seria a replicação do índice Bovespa, é maior ainda, tá? Então aqui o do BOVA11 é menor, 27%, e o do ECO11, 29%. Aqui nesse período não vai estar o ESGB11 do BTG, então não vou deixar aqui só o ECO11. Lá em comparação, o ESGV da Vanguard, né? Olha aí a variação 1,44% e a variação 22,74%, maior do que aquela do Brasil. Mas ainda é maior do que o próprio índice. Então, ou seja, apesar da volatilidade ser maior, né, tem um retorno que está maior, mas o preço sempre daquela questão que a gente fala risco-retorno, né? Então ela está ganhando. Tá? Então aqui a gente tem o SGV, apesar de superar o IVV, como a gente tem visto lá, tem uma volatilidadezinha maior, mas é bem pouco maior, tá? Não é tão grande maior. Não esqueçam também que sempre há aquela possibilidade que eu falo sempre, né? Dividir o portfólio em uma parte ETF e uma parte escolha de ativos individuais, aí ajuda bastante. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhe com seu amigo também que gosta, de repente, dessa parte da sustentabilidade, né? Da parte climática, e quer compor uma carteira com ativos que estão relacionados a esse setor, a essa característica de empresas, né? Então, essa é uma oportunidade. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.